Mas, irmãos, o texto para essa palavra está em Mateus 3, de 13 até o capítulo 4, 1 a 11 e o versículo 17. Então, assentados mesmo como estamos. Eu vou me referir a esses versos, vou colocá-los na tela daqui a pouco, mas por agora deixe-me ler para você ter a história completa. Assentados mesmo como estamos. Mateus 3, 13 até o capítulo 4, de 1 a 11 e versículo 17. Diz assim a minha versão. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto ao Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo, o ponto mais alto, e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, Satanás o transportou a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou. E eis que chegaram os anjos e o serviram. Essa é a palavra do Senhor. Mais um verso, perdão. Versículo 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Na sua folha você tem aí escrito assim: estamos na primeira semana da Quaresma. Esta é a palavra. Quaresma, um período de 40 dias que antecedem a crucificação, morte e ressurreição de Jesus. Tem canetas atrás, nas cadeiras de trás. Por favor, passem aqui para eles, por favor. Tem caneta atrás para vocês sobrando aqui? Tem uma, mais uma. Isso. Quaresma. É muito triste que nos países latinos, nosso país, o Brasil, por exemplo, e a Portugal e outros países também, em que essa palavra quaresma está desgastada por causa dos abusos, por causa dessas coisas ridículas, né? Na semana passada nós tivemos a quarta-feira de cinzas, vocês viram? Então isso me mexe as entranhas, vamos falar assim. Por quê? Porque a pessoa pula carnaval sexta, sábado, domingo, segunda e terça, faz aquela festa toda, tudo vale, sem controle. Carnaval quer dizer festa da carne, sem controle, sem limites. E depois na quarta-feira vai diante do sacerdote para dizer: perdão, Senhor, esquece tudo. Não é o cúmulo do absurdo? Por isso que esse período de 40 dias que antecedem, que originalmente era um momento para nos lembrar, gente, 40 dias para que nós nos preparássemos. Para quê? A grande celebração da crucificação, morte e ressurreição de Jesus. Algo magnífico se estragou. Então minha palavra para você é o seguinte: não permitam que o diabo e o mundo roubem de nós momentos, ideias e tradições que são boas para nós.
Não é bom celebrar o nosso aniversário? Você não gosta disso? Gosta ou não gosta? Eu amo celebrar o meu aniversário. Aliás, o mês de março é muito especial. Dia 24 de março é um dia extraordinário. Já pode começar a comprar os presentes agora. Por que nós fazemos isso? Senhor, obrigado por mais um ano. Obrigado pelas suas bênçãos. O Senhor é bom todo o tempo. Não é assim, gente? Aniversário de casamento e tudo mais. A mesma coisa. As datas do calendário cristão têm o propósito de nós enchemos a nossa alma de alegrias. Que bênção que Deus viu a nossa condição e veio ao nosso encontro e mandou Jesus e assim por diante. Então são 40 dias que eu lhe convido a preparar. Se preparem. Na tradição também, que às vezes estraga, é que toda sexta-feira então não se come carne, né? Então, gente, nós fizemos 6 dias de jejum, foi bênção. Depois no final já era automático, nem quase fazia efeito, mas vamos aumentar as horas agora para ver se não mais tempo. Mas o meu ponto era, não permitam que o mundo jogue fora aquilo que é bom. É bom jejuar, mas não deixa ficar só uma rotina. Não deixa ficar só uma coisa assim, superficial, da sua alma. Por quê? Por que eu estou fazendo isso? Porque meu coração está cheio de gratidão pelo que Deus tem feito por nós. Ficou claro então? Então Quaresma é esse tempo. Agora, no texto de hoje, e nesses 40 dias, nós vamos estar sempre voltando a algum tema do assunto, ainda sobre Jesus, é que nós vamos ver o que Jesus, olha só, fez por nós, a sua obra em nosso favor. E o que Jesus modelou para nós. Há um perigo tremendo. Se nós esquecermos do que Jesus fez por nós e entrarmos somente no que Jesus modelou para nós, há um perigo de nós pensarmos que Jesus é apenas um exemplo. Não, primeiro Ele é o nosso substituto. Ele é o nosso Salvador. Jesus não é um exemplo apenas. Buda foi um exemplo, Maomé foi um exemplo, Confúcio foi um exemplo. Jesus é o nosso Salvador. Ele é o nosso substituto. Então não confunda. Sempre nessa ordem, o que Jesus fez por nós. O que foi que Ele fez? Ele tomou a forma de homem, se esvaziou, tomou a forma de homem, foi obediente até a morte de cruz, e Ele deu sua vida para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. Então, mantenha isso na sua mente sempre. Mas nesse texto, nós vamos ver o que Jesus fez por nós e o que Jesus modelou para nós, ou seja, para que nós sigamos os seus passos. Mas a sua obra, em primeiro lugar, precisa estar. E o que Ele fez por nós? Há 4 aspectos que eu gostaria de ver nesse texto para nós aqui. O primeiro deles é o chamado. Ele mostra o chamado de Deus. Jesus aqui nessa posição. Como eu disse, os versos eu ia colocar, né? Então veio Jesus da Galiléia, teve com João, junto ao Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, lhe dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixe por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Por que João estava tendo dificuldade em aceitar o batizar a Jesus? Porque o batismo de João era um batismo preparatório para a vinda de Jesus, do Messias prometido. E era um batismo para pessoas que já faziam parte do povo de Deus. Era um batismo chamado batismo do arrependimento. Apesar que João, tendo sido revelado pelo Espírito Santo que viria Jesus, ele estava olhando e o seu coração batia, o Espírito Santo falava com ele, mas o que aconteceu? Ele disse: mas olha, se tu és o Messias, como é que o Messias não precisa se arrepender, porque ele já é perfeito? Mesmo na natureza humana, não tem necessidade de arrependimento. Mas Jesus fala: João, precisa acontecer. Por quê? Ele se esvaziou, tomou a forma humana, e no batismo ele vai se identificar com a raça humana, para dizer para nós, ao me submeter ao batismo de João, Jesus está se identificando conosco. Vê se você pega isso. Ele está tomando a nossa natureza. A palavra de Deus fala que ele sofreu, tem todas as tentações como nós, mas ele não pecou. Mas ele se esvaziou dos seus requisitos de Deus e assumiu a nossa forma. Então, publicamente, o que ele está fazendo? Ele está assumindo o fato de que ele é
Deus conosco, Ele tomou a forma que o homem está ali conosco. Tá? Então isso que Ele fez por nós, é o que Ele está fazendo por nós. Mais tarde, Ele vai fazer um outro batismo que nós não podemos fazer, que foi o batismo, como Lucas 12:50 fala, a cruz. Ele foi na cruz, naquele sacrifício, Ele foi batizado outra vez com a morte. Mas isso aí nós não precisamos ir fazer igual, porque Ele já fez por nós uma vez por todos, lavando os nossos pecados. E nós, quando nós somos batizados em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós nos identificamos com Jesus. Agora é o modelo. Sentiram isso? Notou a diferença? João fazia um batismo de arrependimento, preparação. Jesus, batismo cristão, é um batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é importantíssimo. Só a cerimônia não resolve nada, mas é uma demonstração pública, clara, de que algo extraordinário aconteceu na minha vida. Nós precisamos nos identificar com a família, com o povo de Deus. E a cerimônia que marca isso é a cerimônia do batismo. Nós não podemos ficar isolados por aí, por conta própria. Nós precisamos de fazer isso. Eu tenho batido muito nesta tecla. Okay? Seguir a Jesus não é algo que você acrescenta um calendário já cheio. Se você pensa o seguinte: eu trabalho, eu faço isso, faço aquilo, faço aquilo outro, e também sigo a Jesus. Não funciona assim. Buscar primeiro o reino de Deus, todo o resto será acrescentado. Ele primeiro, em primeiro de tudo, lá na frente. Então, quando eu estou, através da cerimônia do batismo, eu estou declarando que no meu interior algo extraordinário aconteceu. Eu sou uma nova criatura. Eu nasci de novo. Tudo que era velho já ficou para trás. Tudo se fez novo, algo novo em meu ser. Eu fui tocado por Jesus. Então, no batismo, nós identificamos isso, dizer que algo extraordinário aconteceu conosco. Então, o que nós vemos aqui é que Ele está fazendo essa obra para nós. Mas deixa-me agora colocar alguma coisa mais, porque Ele não só, eu vou voltar à questão dessa experiência em um momento, mas então, Jesus, ao ser batizado, se identificou conosco. E nós, quando somos batizados, nos identificamos com Jesus. Equipado, que é o próximo, que é o segundo aspecto disso aqui. Então ele foi chamado, e você e eu somos chamados também. E através do batismo dizemos: olha, agora nós somos uma nova criatura, estou seguindo a Jesus. Mas não para aí, Deus não só chama, mas Ele equipa a cada um de nós. Como? E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele, e eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Em quem me comprazo. Vocês talvez se lembrem de uma palavra, um ano atrás, aqui nesse púlpito, que falava sobre o texto de Isaías, que dizia assim, Isaías orando: se rompesses os céus, ó Senhor, né? Deus, se o Senhor rompesses os céus, violentamente abrisse os céus, e os montes tremeriam diante de ti. Sabe o que aconteceu quando Jesus foi batizado? O que Ele fez por nós? O que aconteceu com os céus? Os céus se romperam, se abriram. Se você quiser um pouquinho mais de drama, lá no templo, aquela cortina pesada que fazia a separação, um véu que separava, que não era um véu fininho, era uma cortina pesada, ela se rompeu do alto a baixo. Está aberto. Equipado quer dizer o seguinte: o Senhor sabe da nossa fragilidade, Ele sabe da nossa limitação. Então aqui em Jesus que nós vemos, Jesus é Deus, gente. Ele é o próprio Espírito Santo. Amém. Isso é para que nós vemos a obra, que Jesus quando veio, Ele fez com que os céus se rasgassem, e o Espírito Santo de Deus fosse derramado sobre nós. Amém. Todo o poder. Vocês se lembram em Atos 2, quando Pedro disse ao povo o que fazer? Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, e você recebereis a dádiva, a remissão dos pecados, e recebereis a dádiva do Espírito Santo presente. Ou seja, cada um de nós precisamos saber disso. Eu não só fui chamado para seguir o Senhor, mas o Senhor me equipou, me capacitou. Como? Ele abriu os céus.
Imagine você hoje, é como aqueles, talvez um comercial, você vai andando assim, você está coberto, o céu está aberto sobre você. Onde você for, onde você estiver, os céus estão abertos sobre a sua cabeça. Você pode imaginar isso? Você não faz assim, vem para cá e o céu fica lá, não. O céu não acontece só quando você está na igreja cantando louvores, não. Todo lugar que você vai, há o Espírito Santo de Deus sobre você. Amém. Os céus abertos. O Espírito Santo vivendo em você. Então ele fala para nós o seguinte, lembre-se, anote, coloque no espelho da sua casa, na mesa de cabeceira. Jesus abriu o caminho para nós. Que caminho é esse? Acesso ao Pai. Que caminho é esse? Acesso ao poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Então o que nos resta fazer? O que nós precisamos fazer? Nosso privilégio é tomar posse. 6 dias dizendo, tome posse. Ele já fez em nosso favor. Tome posse disso. Tome posse do Espírito Santo de Deus. Caminhe com seus passos firmes. Não fique duvidando. Por isso eu tenho dito, nós precisamos orar. E orar com fé. Crendo na palavra do Senhor. Crendo na sua promessa. Ele disse. Então, nos prometeu, nós podemos crer na sua promessa. Então, esse é o modelo para nós. Que modelo é esse? Para nós andarmos assim. Andarmos com essa confiança aqui, tomando posse daquilo que Ele já fez por nós. Ele nos chama, fez a sua obra por nosso favor, Ele agora nos equipa também e nos modela, diz, vocês andem com esse céu aberto sobre vocês. Mas terceiro, o que é que nós vemos também aqui? É que Ele foi testado. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. A minha versão fala assim, então, mas se você olhar no original, a tradução as melhores seriam assim, a seguir. Outros dizem, logo após. E ainda outros dizem, imediatamente. Eu não sei como está a sua, mas essas possíveis, por quê? Porque é um pacote. Gente, se alguém, a nova vida no Espírito Santo, inclui o deserto. Inclui o deserto. Na sua folha está assim, se alguém pregar um evangelho sem deserto, pode estar seguro que não está sendo pregado o evangelho por completo. O evangelho inclui o deserto. E imediatamente, desse revestimento do Espírito Santo, o que vem? Vem o deserto, vem o período de sofrimento, de teste, de tribulação. E nós vemos isso aqui na vida de Jesus. Agora, o que nós vemos aqui no texto? São tanta coisa, mas eu não vou poder fazer todas elas. Deixa-me ressaltar algumas. O que nós vemos Jesus aqui fazendo no deserto? Anotem para você olhar em casa depois, viu? O que Jesus está fazendo aqui, Ele está refazendo o trajeto de Adão e Eva. Vocês se lembram? Gênesis 3? Leiam em casa. O que Jesus está fazendo? Adão e Eva, Deus criou perfeito, né? Estão em comunhão com o Pai, mas o diabo entra na história, buzina nos seus ouvidos. O que eles fazem? Eles ouvem a voz do diabo e a coisa complica. Então Jesus agora ouve a voz do diabo e ele não obedece e ele não complica as coisas, mantém puro. Jesus também está refazendo a trajetória do povo de Israel. Se você ler lá o livro de Êxodos, por exemplo, né, e até o Deuteronômio, você vai ver que esse trajeto acontecendo. Que trajeto é esse? 40 anos no deserto, 40 dias no deserto, representando os 40 anos do povo de Deus, que por sinal é chamado filho de Israel, filho de Deus. Então o que aconteceu? Israel foi o filho também, como Adão e Eva, desobediente. Dava 2 passos para frente, 3 para trás. Obedecia uma coisa, desobedecia 4. Olhem, vale a pena você olhar isso aí. Então Jesus está fazendo o contrário, ele fica ali todo aquele tempo, mas obedecendo a Deus, o seu Pai, todo o tempo. Amém. O que ele nos ensina então? Eles ensinam o seguinte, que Adão e Eva pecaram porque eles não confiaram que Deus era capaz de manter a sua promessa. O povo de Israel, eles pecaram porque eles não acreditavam que Deus podia prover para eles. Eles ouviram a voz do diabo ao invés de ouvir a voz de Deus. O que Jesus prova para nós? Sua folha está assim, dizendo, Jesus demonstra que você pode confiar na voz e na provisão de Deus. Algumas vezes só, né? Algumas vezes? Não, sempre. Você pode confiar na voz e provisão de Deus sempre, sempre. Falando desse coro, dessa cantata de março 11,
Eu fico admirado com essa igreja, porque eles são uma igreja no mundo inteiro, muito bem estruturados. E eles, pelo menos uma vez por mês, vêm fazer uma visita minha aqui, né? E querem, falando de outras conferências e coisas e tudo mais. E essas semanas vieram outra vez. E são tão interessantes porque são jovens, a maioria, coreanos, né? Dessa vez havia uma jovem também do México, que está sendo treinada também. E eles fazem esse trabalho missionário, né? E o inglês pouquinho ainda, difícil, arranhando aqui e ali, né? Mas eles vêm e falam. Mas me encanta porque você vê pessoas jovens testificando. E eles contaram da experiência deles, deram o seu testemunho. E eu fiquei assim de queixo caído. Por quê? Eles falaram que lá numa das conferências, o pastor deles falou o seguinte: irmãos, uma coisa é hoje eles são pastores jovens em Chicago. Uma coisa é você falar do púlpito que Deus provê, que eu confio em Deus. Outra coisa é você experimentar isso. E o pastor não era uma regra, ele deu uma sugestão. Por que vocês não pegam, fazem seus arranjos, né? Tiram um tempo off e passem um mês numa cidade estranha onde vocês não conhecem ninguém. E eles pegaram aquele desafio. Eles escolheram a cidade de Jacksonville, na Flórida. Uma cidade enorme, né? Lá no norte. E foram para Jacksonville. O pastor falou o seguinte: mas vocês poderem confiar, é o seguinte, vocês não digam a ninguém que vocês não devem dinheiro nenhum. Não devem nem carteira, nem cartão de crédito, não devem dinheiro, vão a zero. Só com a cara e coragem. Não digam a ninguém que vocês não têm recursos. Só falem do Senhor. E confio que o Senhor vai prover para vocês. Eles começaram a contar a história. Eles falaram: pastor, primeiro dia, segundo dia, eles falaram, eles olhavam para o McDonald's, aquela $1 deal, eles não tinham dinheiro e não podiam falar com as pessoas, mas pastor, nós passamos fome. E eles começaram a dizer lugar para dormir e tudo mais, o casal, Samuel e Esther. E eles foram contando os detalhes, eles dizendo: olha, nós tínhamos que confiar a Deus todos os dias. E à medida que a angústia foi chegando, a moça falou: eu sei fazer tanta coisa. Eu posso trabalhar lavando pratos, fazer isso. E ela queria fazer, né, aquele impulso. Porque isso é ridículo, que tal? Os dois foram tendo experiências de grande ansiedade diante de Deus. Tá? Aí ela chamou para a mãe. Mãe, você é meu último recurso, eu não aguento mais. Me manda um dinheiro aí. A mãe falou assim, uma crente, falou assim: filha, você não pediu a Deus para falar contigo? Se eu mandar o dinheiro para você, eu vou interromper o processo. Por que você não ora ao Senhor? Ela chorou muito e falou, e ele também, e falaram. Irmãos, eu sei que uma dessas pessoas que eles testificaram naquele dia era alguém que era gerente de um shelter, mas eles não sabiam. Foram falar de Jesus. E a pessoa falou: eu já sou um cristão. Eu sou o manager de um shelter. Então, saiu na conversa que eles não tinham de dormir, alguma coisa, não sei se eles cheiravam mal, o que era a história. Eu sei que ele falou: venham comigo, e deu para eles pousar. Eles estavam agora num homeless shelter. Então eles viram que todos os dias tinha culto, que era um lugar cristão. Tudo bem, só falando. Então eles começaram a falar de Jesus para outras pessoas. Então chegou na sexta-feira, o manager falou o seguinte: eu gostaria que vocês dessem um testemunho para esse povo aqui, da experiência de vocês. Tá bem. Bem, quando eles foram dar testemunho, eles não se deram conta que era um lugar de uma igreja batista, uma igreja muito grande. E que naquele dia era o reconhecimento dos voluntários. E tinham mais de 60 pessoas da igreja que eram voluntários ali, que serviam. Então, quando eles deram testemunho, aquilo foi um quebrantamento total. Convidaram eles para a igreja. E os 30 dias estavam se terminando, eles precisavam voltar, né, para dar testemunho e falar a escola dominical. Eles precisavam voltar aqui para Long Island, e eles não tinham recurso. Ele falou: Senhor, de carona não dá, andando também não dá. Então, não sei, se eu quiser, irmão, alguém vem e compra para eles um ticket para trazer de volta. Eles saíram de lá com $1.000 de ofertas e voltaram para a sua coisa. Irmãos, eu não confesso a vocês, eu não sei se eu tenho essa coragem de ir em um lugar. Você tem? Mas eu achei, gente, que coisa tremenda. Cortar todos os escapes para dizer: Senhor. E ela lembrou de Agar. Lembra-se de Agar, egípcia? Mas ela não tinha lugar nada mais. Deixou o menino aqui para não vê-lo morrer. Foi por um canto e clamou a Deus. E Deus ouviu a sua oração. Mas o que acontece aqui nesse deserto, Jesus está mostrando o seguinte: você pode confiar em Deus. Amém. Você pode confiar na sua voz.
Satanás estava dando ali o imediato. Mas depois que Satanás foi vencido, o que aconteceu? Os anjos vieram. Nós estamos perdendo a oportunidade de ser ministrados por anjos, porque nós não estamos permitindo, nós mesmos, que Satanás venha e nos desencarrilhe no nosso caminho. Jesus provou isso para nós. Nós vamos passar um pouquinho. Tá? Jesus deixa claro também que ele já derrotou a Satanás por nós. Quer dizer, você não precisa temer o Satanás mais, ok? Você tem que saber que ele fica aí como um leão rugindo, tentando devorar quem ele pode. Mas presta atenção, deixa eu ilustrar isso com essa história. Que história é essa? Você se lembra de um jovenzinho chamado Davi? Lembra-se que Davi, quando foi levar comida para os seus irmãos, lá em 2 Samuel, né? Ele vai levar, 1 Samuel, vai levar comida para os seus irmãos. O que estava acontecendo lá? Estava uma guerra, filisteus, os inimigos e Israel. E estavam em impasse. Por quê? 40 dias também. Toda manhã saiu um gigante enorme, Golias. E ele gritava, né? Por vocês, seus covardes israelenses, não vão brigar todo mundo não. Vocês mandem o seu gigante, mandem alguém para lutar com o nosso gigante. Quem vencer a batalha, tudo bem, não foi isso? E alguém dos israelitas levantava todo dia? Não, tremendo nas pernas, morrendo de medo. Até que Davi chega, não foi? E Davi diz o seguinte: quem é esse incircunciso? Quem é esse não crente que está desafiando Deus dos exércitos? E tenta colocar a armadilha, eu vou lá lutar com ele. Então coloca aquela armadura toda, era muito pesada, ele não deu conta, tira, aí ele pega só o estilingue dele, né? Como é que chama? Estilingue, você chama? Pega lá, como é que é? Nós chamamos o nome? A tiradeira. Pega a tiradeira, estilingue, orava esse negócio aí, né? E ele passa num riacho, pega 5 pedrinhas e põe lá e vai, né? Eu sei que você sabe da história, que ele rodou, as crianças sabem, né? Rodou lá e tá, na testa o gigante caiu. E quando o gigante caiu, ele correu, pegou a espada enorme do gigante, ele subiu ali, cortou a cabeça dele. Agora o povo de Israel, o que é que eles fizeram? Correram atrás do povo todo e pegaram tudo. Ah, que monte de gente corajosa agora, né? O gigante morreu, eles correm atrás. Gente, parece interessante ou assim gozado, mas é exatamente o que Deus quer que nós façamos. Você não tem que derrotar o Satanás. No sentido, Jesus já derrotou. Ele nos deu instruções que você não fica conversando com Satanás, não. Você fica cheio da palavra, fala com ele da palavra. Meu Deus proverá. Não, eu sou filho sim de Deus. Não, eu sou especial. Nós somos especiais. Fale para o Satanás isso, com a palavra de Deus. Amém. Por outro lado, você não precisa mais cortar a cabeça dele, porque a cabeça dele já foi cortada. Amém. Em o nome de Jesus. Você percebeu isso? Então tome posse. Vamos ser intrépidos, audaciosos, corajosos naquilo que temos para fazer. Algumas coisas mais que eu coloquei para você. Satanás usa a palavra de Deus. Então, irmão, você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa ler a Bíblia sempre, todos os dias. Para quê? Para quando ele vier com conversa fiada, você diz, não é bem assim não. Ele torceu com Eva, Adão e Eva, ele vai torceu com Jesus, tentou, não conseguiu. Ele não conseguiu. Não. Deus falou, tu és o meu filho amado. Satanás fala, se tu és o filho, que história é essa? Então você não dê a ele esse gostinho. Que mais? Em Romanos 16, 20, em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. No meu carro eu tenho um CD do Eliseu, o pastor Eliseu, lembra daquele louvor rural? E tem lá, arrasta os pés, igreja, em cima de Satanás. Então tem que volta e meia, a gente precisa cantar essa canção. Arrasta os pés, ô bicho, fica aí embaixo. E fala para ele que ele precisa estar fora, sai fora, vai te daqui, você não tem, na minha família, na minha vida, nos nossos planos, você não tem espaço nenhum, não tem poder sobre nós, você já foi derrotado. O tempo está correndo demais, né? Precisamos de mais, precisamos de um segundo andar, precisamos de mais tempo aqui. Mas vamos lá. Enviado é a última parte, ou seja, chamado, equipado, testado. Irmão, se você não enfrenta o deserto, se você está acomodado, alguma coisa está fora de eixo aqui, tá? Alguma coisa não está certa, porque é parte do pacote. É aí que nós usamos a palavra de Deus, é aí que o Espírito Santo de Deus nos ajuda para prevalecer. Mas também nós não paramos aí. Nas reuniões de 6 dias de oração, falamos muito claro. Toda vez que o Senhor prometeu, diz, recebereis poder, sereis revestidos do alto, recebereis poder e sereis as minhas testemunhas.
Maior evidência de uma vida nova, maior evidência de uma nova criatura, maior evidência de alguém que foi transformado, é que nossos lábios se abrem para dizer o seguinte: esse mundo é passageiro, essas coisas são passageiras, há um lugar eterno. Irmãos, nós como imigrantes é muito fácil e tentador nós pensarmos o seguinte: eu posso prover para o meu futuro, eu posso prover para a minha família. Bonito, mas a maior herança que nós podemos deixar é a do Senhor em nossas vidas. Ontem à tarde, depois daqui do Baby Shower, tivemos uma excelente demonstração de amor da nossa igreja para com um dos nossos membros. Eu tive o privilégio de participar da festa de 90 anos do pastor Bill Iverson. Muitos de vocês conhecem o pastor, 90 anos. Ele está uma bala, o homem está 90 anos assim, tremendo, né? Bastante. Eu fiquei impressionado. Um salão enorme. Gente de todo tipo, tamanho, cor e tudo mais. E os testemunhos fluindo. Testemunhos fluindo, uns após os outros. Vale a pena se passar uma tarde só ouvindo aqueles testemunhos que foram gravados também. Eu fiquei impressionado com aquilo ali. Sabe por quê? Por causa do legado. Muitos levantaram e dizendo assim: meu pai, ou pessoas falando, pessoas que eram filhos e pessoas que eram da comunidade, dizendo que quando ele não tinha nada, não tinha ninguém, ele abriu a sua casa e nos trouxe, e levou para o acampamento, e cuidou, que alimentou, que fez isso e tudo mais. Fiquei impressionado. E essa história esse testemunho vale a pena contar. Porque eles disseram que uns 15, 20 anos atrás, um dos filhos contou. Eles estavam aqui em South Orange, fazendo um breakfast, ele, o filho e o pai, e de repente entrou um casal de negros, e com uma criança. E o menino era um espoleta, assim, parecido com nossos, né? Espoleta, corria para um lado do Daina, para o outro, corria, e o pai falava: Josias, e a mãe: Josias, para com isso, Josias, vem para cá. Então ele já sabia o nome deles, porque eles tinham falado tantas vezes. Aí o pastor Argos falou assim: ô Josiah, você sabe o que seu nome quer dizer? Aí o pai respondeu: é da Bíblia, o nome dele é da Bíblia. É assim, você sabe o que quer dizer? Aí o senhor não sabia, ele falou: olha, foi um rei menino. Lembra de José? Era um menino que depois, né, o profeta escondeu e tal. Quando tinha 8 anos que ele assumiu o trono, ele foi um rei menino. Aí quando ele falou isso, o moço se engasgou. Ele falou: ó, quando eu era um menino, um jovem, um pastor chamado Bill Iverson me encontrou e me levou para a casa dele. E depois me levou para o acampamento. Aí o filho falou assim, o filho do Dr. Iverson falou assim: eu sou Bill Iverson, porque ele falou que ele é Bill Jr., né? Sou Bill Iverson. Aí ele falou assim: não, você é muito novo. Aí o outro falou: sou Bill Iverson. Aí foi aquele reencontro total, em choro. Você já imaginou, gente, a nossa vida? Se você perguntasse por que o pastor Iverson tem hoje, se você pensar em termos de riqueza, propriedade, tem nada. Mas o céu está assim, populado para você. Olha o que Deus falou para nós. Como ele termina isso aqui? Olha, eu já abri o caminho dos céus para você. Eu não tenho impedimento. O poder já foi derramado. Você anda por aí com o céu aberto. Todo o poder foi dado no céu e na terra. Portanto, vão, né? Sabe, total. Satanás já só corre, só pega de volta o que ele roubou. Pode correr atrás dele, porque ele não tem mais, já foi derrotado. Mas agora eu fiz isso com um propósito, para te enviar. Não cai nas parrelas dele, nas conversas dele, do sonho americano, tudo isso, gente, deixa isso para lá. E na sua folha eu coloquei algumas coisas para você considerar em oração, talvez nos próximos dias. Está aí alguns desafios. Pergunta: você já entrou no caminho aberto por Jesus? De verdade mesmo? Jesus já passou de ser só apenas uma compreensão, agora se tornou algo extraordinário na sua vida? Você já se posicionou publicamente, totalmente, que segue o Senhor e ninguém, nada mais? Seja na cerimônia, seja nas atitudes. Se declare. Você já tomou posse da presença e poder do Espírito Santo que lhe concede? Tome posse disso aí. Enquanto está passando por deserto, você está confiante na palavra e voz de Deus. Ele nunca para de falar, nunca para de se comunicar com você e comigo. Nunca.
Você está pronto a sair cheio da presença e poder do Espírito Santo e proclamar que é chegado o reino de Deus? Considere, declare-se, assuma, oportunidade divina, excelente oportunidade, 40 dias para nós ponderarmos diante do Senhor. E Ele não despreza o quebrantado que diz: Senhor, eu estou longe desse quadro, estou longe dessa perspectiva sua. Eu sei que Jesus fez tudo por mim, já abriu o caminho, mas Senhor, eu tenho tropeçado em seguir a direção dele.